Boa noite, meninas, tudo bem? Vamos entrando. Vamos enviar também essa live para mais pessoas. Eu tenho que aprender a enviar aqui para as mulheres, né? Porque toda vez que eu vou tentar enviar, sai. Mas vai entrando, essa live vai ser poderosa. Boa noite, boa noite. Essa live vai ser poderosa. A palavra que o Senhor vai ministrar hoje nessa live vai ser também abençoada. É uma palavra para o seu coração, a live de hoje. Deixa eu ver se eu consigo enviar. Ó, tô conseguindo enviar para as pessoas, né? A live. Gente, quem estiver na live, envia no grupo das mulheres essa live. Ó, tô aprendendo aqui, meu Deus, glória a Deus. Enviar. Pronto, enviei para algumas pessoas. Hoje eu senti a necessidade de ministrar essa palavra aqui hoje. Eu tô meio ruinzinha, mas eu senti muito forte de falar essa palavra com vocês hoje. E eu creio e eu tenho certeza que o Senhor vai falar aos corações aqui essa palavra, amém? O Senhor me levantou hoje para ministrar essa palavra para você. Você está precisando ouvir essa palavra e envie para aquela pessoa que está passando às vezes por um momento até difícil, uma fase difícil, uma pessoa que às vezes está na pedagogia da tempestade, porque é isso que a gente vai falar sobre hoje, sobre um tempo de tempestade, um tempo difícil, um tempo que a gente ainda precisa de alinhamento e de cura. Mande para aquela pessoa que precisa ouvir sobre isso. Nós vamos falar hoje sobre isso, amém? Aonde você estiver, se tiver como, feche os seus olhos, nós vamos fazer uma oração. Todas estão me ouvindo, gente? Eu tô com a garganta muito inflamada, mas todas estão me ouvindo? Eu vou ter que arrumar um microfonezinho, né, que fica melhor. Mas dá um oi aqui para ver se todas estão ouvindo o que eu tô falando, né? Se eu preciso falar um pouquinho mais alto. Tá ouvindo, né? Então tá bom. Amém. Gente, vamos lá, vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Esteja à frente no centro dessa palavra. Ela é poderosa. E, Senhor, fale aos nossos corações, fala conosco, renova a nossa mente, transforme as nossas vidas e traz calmaria, Deus, nos tempos de tempestades, nos tempos de luta, nos tempos difíceis, nos tempos, nas fases, Deus, de dor. Traz uma calmaria, traz, Senhor, um refrigério, traz uma paz que excede todo entendimento, Deus. E seja falando conosco, que nós venhamos te ouvir, te obedecer e que o Senhor venha está ministrando no nosso coração essa palavra e a gente não venha jogar ela fora, mas ela venha frutificar no nosso coração. Que nada, nem ninguém, nem nós mesmos venha atrapalhar a manifestação do teu poder nessa live. Eu repreendo agora todo o império das trevas que impeça essa live de acontecer, que impeça as mulheres de prestar atenção nessa live, Deus, e que essa live venha fluir conforme o Senhor quer. E a palavra dela, que eu venho ministrar aqui também. Usa minha boca, usa minha vida poderosamente, em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Vamos lá. Vamos caminhar para a palavra, né? Eu amo a palavra ela é poderosa. Primeiro, eu quero que vocês entendam algo. Eu vou falar hoje sobre a pedagogia da tempestade. Sobre o que, Raíssa? Tempos de tempestade, que foi o que o Senhor ministrou no meu coração. Eu quero que você entenda que tem dias de sol e tem dias de tempestade, de chuvas. E os dois lados têm a sua beleza. Amém? Então, hoje eu quero que você olhe com outros olhos a beleza de Deus em dias de lutas, em dias de tempestades. Amém? Hoje eu estava passando muito mal, pensei em cancelar e eu senti muito forte, não vou cancelar. Alguém precisa ouvir essa palavra e eu vou ouvir ministrar. Em Isaías 43, versículo 2, fala assim: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o cobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Amém?
O que significa esse versículo, Raíssa? O que ele quer dizer? Esse versículo significa que teremos que enfrentar alguns testes e provas nas nossas vidas e elas não podem ser evitadas. É necessário que nós venhamos passar por esses tempos difíceis. Por quê, Raíssa? Porque nesses dias o Senhor nos ensina a confiar e a depender dele. E eu estava meditando nessa palavra ontem, eu ministrei essa palavra ontem à noite no grupo familiar. E eu meditando nessa palavra, o Senhor me trouxe uma revelação forte nessa palavra. Ele falou, filha, às vezes eu vou te livrar da tempestade. Eu vou te livrar. Mas às vezes eu vou só dar apenas a capa da chuva para você passar por ela. Porque você passando por essa tempestade, você vai se tornar uma pessoa mais forte. Porque o Senhor sabe que com essa dor que é gerada na tempestade, que é a dor da tempestade, produz em nós um poder, gente. A dor produz em nós um poder de nos tirar do comodismo que nós nos encontramos temporariamente. Então, eu quero que você entenda, quando você está passando momentos de fragilidade, momentos difíceis, momentos de dor, essa dor produz em você um poder. Quando você pegar essa chave, tiver esse entendimento, esse acesso, você vai entender que quando você passa por essas coisas, por essas fases que não dura para sempre, tem seu início, meio e fim, gera em você novas atitudes. Gera em você mudança. Mudança. O Senhor te tira, você era de uma forma, o Senhor te começa a te tratar e te coloca de outra forma para que você comece a mudar, a Ele te alinhar conforme Ele quer. Então a dor, ela não está autorizada a nos destruir. Ela está apta a nos transformar. A dor, ela vem com um propósito. A dor, ela não vem só para te fazer sofrer. A dor, ela vem com um propósito para te fortalecer. Aquelas pessoas que têm mais testemunhos fortes, aquelas pessoas que passaram por coisas dos momentos de fraqueza, não só nos momentos de sol, de alegria, mas nos momentos de fraqueza. E o Senhor, eu te trago uma grande verdade. O Senhor, Ele está mais preocupado com o nosso desenvolvimento, porque isso gera em nós, Ele vai nos lapidando, do que no nosso conforto. O Senhor, Ele não está preocupado, Ele quer que a gente tenha uma vida boa, agradável e tudo mais aqui nessa terra. Mas Ele está mais preocupado com que você venha ser lapidada, com o seu desenvolvimento, para você começar a se enxergar como você é de fato no mundo espiritual. E começar a enxergar quem Ele é. Quando você descobre o chamado, muitas pessoas confundem a comunhão de serviço, o propósito e o chamado. É coisas diferentes. Eu sei que às vezes parecem iguais, mas são coisas diferentes. O chamado, às vezes você, igual Moisés. Moisés foi chamado para tirar o povo do Egito. Esse foi o grande chamado de Moisés. Esse foi o grande chamado de Moisés. José foi para ser governador do Egito e tirar o povo da fome no tempo determinado. Então, cada um, por mais que você às vezes trabalhe na igreja, por mais que às vezes você tenha uma comunhão com o Senhor, às vezes você ajuda em certas coisas, você tem um chamado específico. E o inferno inteiro não quer que você saiba qual é o seu chamado. Porque quando você sabe o seu chamado, de fato, aquilo que o Senhor te chamou para fazer, você entende um pouco da revelação de quem você é espiritualmente. E aí isso te inunda com uma sabedoria que você fala assim, eu vou viver isso, porque o Senhor é o meu propósito isso.
Então, eu não sei nem porque que entrei nesse contexto, mas o inimigo todinho, o reino das trevas inteiro, quer impedir você de entender o seu chamado, de entender o seu propósito. E muitas vezes o Senhor vai nos mudando, nos lapidando, nos alinhando para que a gente realmente venha viver o nosso chamado. A gente foi chamada para fazer algo e o Senhor deseja e anseia para que você viva esse chamado. Então vamos lá. Então assim, em tempos de guerra, de conflitos e tudo mais, o Senhor começa a nos lapidar, Ele começa a nos alinhar. E isso gera uma força em nós, que é o poder da dor. Tem um poder da dor. É a época que você mais busca, é a época que você está mais apaixonada, é a época que, se você perseverar, você vai vencer aquilo lá, você vai sair vitoriosa, você vai alcançar o melhor do Senhor. E é a época que você mais vê o Senhor falando com você, é a época que você está mais quebrantado, com o coração aberto. Então, a tempestade, ela molda nossas vidas para termos um caráter aprovado pelo Senhor. Tem gente que ama a tempestade, né? Que quer ficar eternamente. Mas a tempestade, ela tem um meio, um começo e um fim. Ela não veio para te deixar o tempo todo no deserto, mas ela veio para te ensinar nesse tempo do deserto. Não seja igual as pessoas que saíram da terra do Egito, né? Que amou tanto o deserto que ficou lá 40 anos no deserto. Não seja essas pessoas. Sejam pessoas que só tenham que passar pelo deserto, né? Para que o Senhor trabalhe na sua vida. Entenda a fase que você se encontra, para aquilo que o Senhor quer operar em você, Ele consiga operar de forma abundante, para te direcionar já, para te levar para um novo nível. Amém? Então, os momentos de dificuldade, isso mesmo, Rafaela. Geralmente as pessoas vítimas não querem sair do deserto, né? Ou se não, passa aquilo que você está passando pro outro. A culpa é do outro, ou você vitimiza, né? E você não encara aquilo lá como um tratamento do Senhor para sua vida, né? Então tem gente que encara muito com os desafios, aí quer passar os desafios, mas não quer que Deus trabalhe no seu coração. Tem que ter cuidado também com isso. Tem alguns temperamentos, os coléricos mesmo aqui, é assim, eles pensam que é um desafio de vida. Então a gente tem que ter cuidado, porque o Senhor nos dá essas oportunidades para a gente aprender. Então os momentos de dificuldade são necessários para que Deus nos molde, nos alinhe, de forma que Ele quer, da forma que Ele quer. Ele quer ensinar o nosso coração. Ele tem um propósito na dor. Ele quer que a gente enxergue o real sentido da gente estar aqui. Ele quer que a gente mude para melhor. A gente estamos aqui para matar nossa carne, né? Para que a gente ande com o Senhor, nós temos que morrer para nós mesmos. Que a palavra ensina isso. Então, o teu chamado, ele sempre vai fazer a sua carne ser mortificada. Hoje as pessoas estão querendo muito se alimentar a sua carne, em vez de matar ela. Então, o Senhor usa esses momentos para estar trabalhando a nossa carne e matando nossa carne e falar assim, cara, você não é nada sem eu. Você não é ninguém. Porque não é para o nosso nome ser vangloriado, é para que o nome de Cristo seja vangloriado através das nossas vidas. Nós somos só moedinha do Senhor, que Ele nos gasta como Ele deseja e como Ele quer. Então, assim, outra coisa também, você não consegue ter uma fé verdadeira, uma fé genuína, só no momento de alegria, gente. Só no momento do sol. Não dá, não vai. A sua fé não vai crescer. Ela não vai crescer. Então, nos momentos de adversidade, é que a gente faz a nossa fé também ser inabalável e crescer. E crescer. É nesses momentos. Pensa se a nossa vida foi só de sol, de coisas boas, de alegria. Tanto que a vida ia ser assim. Qual que é o ensinamento que você ia ter? Você ia ser uma filha mimada para o Senhor. Porque tudo que você faz, Deus ia dar e tal, falar. Não é assim. Não é assim que funciona. O que funciona? O Senhor
não quer nada nosso. O Senhor quer que a gente morra totalmente para que Ele viva através das nossas vidas e nas nossas vidas. E o que a gente precisa lembrar também? Deus não te prova para te destruir, para te matar, mas para te aprovar. O Senhor quer olhar e falar assim, servo bom e fiel, permaneceu comigo até o fim. O Senhor fala que não é só começar com Ele, é terminar no caminho com Ele. Esses herdarão o reino do céu. O que persevera até o fim herdarão o reino dos céus. Não é só você começar bem, gente. É você perseverar até o fim, bem com o Senhor. O Senhor não é um Deus que Ele é cristão. O Senhor não é um Deus que Ele é batista. O Senhor não é um Deus de nomes de igreja. O Senhor é Deus. Moisés, ele fala assim para Moisés fala assim, Senhor, o que eu vou falar com aquele povo? Aquele povo não vai acreditar, o que eu vou falar para eles? Como é que eu vou falar para eles que tem uma terra que emana leite e mel? Como é que eu vou falar para eles sair do deserto? Ou para ir sair daqui do Egito? E para essa terra, o que eu falo? O Senhor fala várias vezes para Moisés, fala assim, Moisés, fala para eles que eu sou, eu basto, eu sou. Então, assim, o Senhor está conosco. Não importa os momentos difíceis, o Senhor está conosco em todos eles para que nós venhamos enfrentar esses momentos. E agora eu quero te mostrar o que a palavra de Deus fala, de como nós devemos enxergar a beleza de Deus nas tempestades. O que nós devemos lembrar quando a gente está passando por esses momentos de aflição. Que muitas pessoas falam, não, deixa a pessoa lá, ó, Deus está tratando. Ai, não vou acrescentar esse assunto aqui não, porque não vai dar tempo. Então assim, Deus está tratando, ou não vou ajudar não, deixa lá, né? Deixa lá na prova. O Senhor sabe qual que é a intenção do coração dele, o que faz. Gente, não é assim. Quando você pensa que o Senhor tá mexendo com aquela pessoa, eu já vi gente muito boa sofrer. Então não pense que a pessoa está sofrendo porque ela tem menos Deus do que você. Se você ainda pensa assim, eu quero te dizer que você é um pobre mentalmente. Que você não entendeu nem a beirinha do reino. Que você não entendeu nada. Nada. Você só olha a sua mentalidade, olha para a história de Jó, que você vai entender. Sabe que isso não tem de onde tirar esse cabimento. O Senhor testou Jó, ele sendo bom e fiel. O Senhor fala para o diabo, não tem homem melhor do que ele na face da terra. Mais fiel que ele. E olha o que o Senhor permitiu com que o diabo fizesse com Jó. Então, gente, essa mentalidade de certas pessoas, principalmente da igreja cristã, tá passando pela prova, não sei o quê. Não, tá passando pela prova porque o Senhor quer nos alinhar. O Senhor quer trabalhar nas nossas vidas para a gente alcançar novos níveis com Ele. Porque tem um nível de profundidade que só nós alcançamos na dor. Infelizmente. Tem um nível de intimidade com Deus que você só consegue alcançar esse nível de intimidade com o Senhor quando Ele te tira o que te dói. Quando Ele te tira o que é valoroso para você. Quando Ele te tira o que importa para você. Porque aí no momento que Ele te tira essas coisas, você volta a olhar para Ele. Você volta a falar assim, realmente eu não sou nada. Aí você começa, né? Deus, por que eu tô passando isso? Senhor, sabe, por que eu tô passando isso? Aí você começa, né? Tem pessoas que começam a questionar. Deus, tá doendo, sabe? Tá doendo, meu coração tá sangrando. Sabe o que eu fiz para merecer isso? E eu quero te falar que muitas vezes você não fez nada para merecer. O que Jesus fez para morrer e ser crucificado? Xingado, cuspido,
morto, botado um monte de coisa, ferido ele, colocado prego nele, colocado ele na cruz. O que Jesus fez? Então, assim, não ache você que é melhor que Jesus, porque você também não é, para não poder passar por nenhum momento de adversidade na sua vida, porque nesses momentos de adversidade, gente, olha, fala, Deus, eu quero focar, me ensina na minha dor, me ensina, tá doendo, e eu quero aprender com o Senhor, porque essa dor vai me fortalecer e eu vou ajudar outras pessoas. Me ensina na minha dor, o que o Senhor quer falar comigo? Tá doendo muito no meu coração, sabe? Eu já passei situações difíceis que eu chorava assim na calada, eu ficava, a lágrima descia assim, a boca eu não conseguia abrir e só descia lágrima assim, mas o Senhor sabia exatamente o que eu queria dizer através daquela lágrima que estava saindo do meu olho, que era muito mais do que palavras. Tem época, tem fase na sua vida que você quer chorar só. Porque tá doendo, o processo é doloroso, sabe? Dói muito, o que te custa muito e que muitas vezes o Senhor tira da sua vida. Dói muito. Não tem como você falar assim, gente, eu vou falar. A gente tá passando uma dor, né? Aí chega a pessoa do nada e fala assim, ô irmã, vamos, Deus vai, né, vamos agir. Deus vai agir, irmã, mas assim, a gente somos pessoas que ainda a gente não tá no céu, glória a Deus, então nós temos a alma, que são as nossas emoções. Então a gente tem que ter também vigilância para não falar qualquer coisa, não sabe falar? Fica calado, que é melhor. Porque tem gente que fala umas coisas, gente, a pessoa tá ali morrendo, sofrendo, chorando, aí a pessoa quer ser engraçada, ou a pessoa quer falar umas coisas que não convém naquele momento, sabe? Então fica calado. É melhor do que fazer igual os amigos de Jó. O que os amigos de Jó faziam, gente? Ficava lá, colocando culpa em Jó, colocando culpa em tudo. Menos de falar assim, Jó, né? Vamos glorificar o Senhor, sei lá, vou ficar só no seu ladinho aqui e vamos chorar junto, não tô entendendo também, né? Mas o Senhor é assim, a gente não é para entender tudo. E assim, uma coisa valiosa que você que eu vou te falar, o Senhor, ele não te dá explicação. Na verdade, ele não tem que nem te dar. Fala assim, Deus, tinha tudo para dar certo, mas aconteceu isso comigo, o que eu fiz? Então, assim, o Senhor muitas vezes ele dá explicação, mas assim, não, eu errei. O Senhor muitas vezes não dá explicação. Tem vezes que ele fala, mas a maioria das vezes o Senhor não fala o porquê. Porque ele quer de você obediência. Ele quer que você creia, independente das circunstâncias. Amém? Vamos lá, como que a gente consegue enxergar nos momentos de luta, nos momentos de tempestades, a beleza do Senhor? Enxergar que nesse tempo, por mais que o nosso coração esteja sangrando, o Senhor está operando nas nossas vidas revelações profundas. Primeiro passo, primeiro ponto, na verdade, é você lembrar que o Senhor tem uma aliança eterna com você. O Senhor tem uma aliança eterna com você. Por mais que você não veja, essa aliança existe. E em Gênesis, capítulo 17, versículo 7, fala assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e você e os seus futuros descendentes. Uma aliança eterna para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Então, o Senhor tem uma aliança eterna conosco. Muitas vezes, nós só lembramos do Senhor nos momentos de tempestades, e é por isso que o Senhor usa esses momentos de adversidades para falar assim, filha, você não tá prestando atenção em mim, eu tô aqui, eu tô querendo fazer uma obra na tua vida, e tu tá aí só preocupada com casar, com ter filho, com trabalho, com cozinha, com casa, com amizade, com ministério, e eu quero fazer algo a mais na tua vida, filha. Então, às vezes o Senhor tem que tirar o quê? Puxar o nosso tapete. Pra gente falar assim, Senhor, o Senhor tem uma aliança comigo, o Senhor tem um compromisso comigo, eu também tenho um compromisso com você. Eu não vim aqui só de oba-oba, amém? Então,
o Senhor manda na tempestade também. O Senhor fala assim pro mar. Mar, acalma, e o mar acalma. Gente, vou beber um pouquinho de água, só um minutinho. A garganta. Uma palavra de Deus muda tudo. Ele abre a porta que você não pode abrir. Ele fecha a porta também que você não pode fechar. Ele faz o impossível na tua vida, o que nada nem ninguém acredita, ele pode fazer. Ele é o Jeová Jireh. Vamos lá. Hoje, você precisa, em momentos de tempestade, substituir a razão pela fé. Porque nesses momentos de tempestade, o Senhor vai gerar em você uma fé genuína. Então, você precisa substituir. Quando a gente está na tempestade, gente, a gente tem que colocar a nossa fé em ação, porque nós somos movidos à fé, a crer. O mundo espiritual acontece aqui nessa terra, tudo a gente crendo, vai dar certo, vai conseguir, nós vamos, taranã. Até para as coisas ruins, crendo, quanto mais para as coisas boas, né? Então, quando você olha para o Senhor, você cria a existência daquilo que não tinha. Do que você olhar só para o baixo, para o plano, quando você olha para Deus, você começa a trazer a existência daquilo que não tem. E essa existência sai da tua boca, porque a tua palavra tem poder. Então, assim, quem não profetiza, começa a profetizar, tá, amada? Acorda e já fala assim, Deus, eu vou ter um dia abençoado, eu sou alegre, eu sou feliz, eu tenho uma paz que excede todo entendimento, a minha cabeça é boa, eu sou do bem, eu tenho amizades boas, eu tenho um casamento transformado, eu tenho uns filhos que me obedecem, são alinhados com... Começa a profetizar a vida na tua casa, na vida da tua família, a vida em você. Tá tudo um caos. Começa, Senhor, eu vou gerar essa criança. Jesus, essa criança vai nascer saudável, sadia e bem. Deus, gente, começa a dar existência àquilo que não tem. Começa a dar existência àquilo que não tem. Eu falei aqui já, muitas pessoas perguntam, né? O porquê que eu estou passando por isso. Qual é o sentido de eu estar passando por isso? Né? E muitas vezes eu já enfrentei lutas que eu mesmo não entendi. Qual que é o propósito, Deus, de eu enfrentar? Algumas, muito poucas. Eita, meu Deus, pode contar no dedo, acho que é uma ou duas ele me falava. O resto é só na trubucada, minha filha, vai mesmo. Passa, que é sucesso, que eu que sei. Eu que sei. Deus, nesses momentos... Ele nos leva depois para alcançar lugares altos, níveis altos. Deus nos leva a lugares em que muitas vezes perdemos o controle, mas Ele não perdeu. Ele está no controle. Por isso que nós precisamos confiar. Confiar. Muitas vezes a gente pensa assim, Deus, tá dando tudo errado, Senhor, que é isso? Tô sem nada no tostão, não tenho um tostão no bolso, as contas não tá batendo, não tá fechando, tô péssima financeiramente. Gente, começa a orar, Deus, me ajuda a acessar aquilo que o Senhor tem pra mim, que o Senhor já liberou pra mim. Me ajuda a enxergar, a acessar aquilo que o Senhor já liberou pra mim, eu tomo posse. E começa. Eu confio em ti. O Senhor está no controle desse barco aqui. Coloca a sua fé em ação. A sua fé nesses momentos, ela tem que romper, ela tem que evoluir, ela tem que florescer, ela tem que crescer, ela tem que dar frutos. Então, enquanto nós vemos a tempestade, Deus vê exatamente como tem que estar. Enquanto nós estamos vendo o caos, Deus está olhando lá falando, tem que estar aí, é para passar nesse fogo aí mesmo. É nesse fogo que eu vou te espremer aí. Eu vou te espremer, porque nesse espremimento aí eu vou te espremer, eu vou te esmagar e vai dar certo, filha. Você vai jorrar azeite. É dessa forma que eu te quero. O Senhor é assim, gente. O reino de Deus é tudo assim, ó. Não adianta você calcular, não, é certinho. A gente faz os nossos planos, mas em Salmo 139, versículo 16, fala que o Senhor já escreveu toda a nossa vida muito antes da gente nascer. Amada, você faz o teu plano, mas Jeová às vezes tem um plano diferente, né?
Então, Deus não perdeu o controle. Vamos caminhando. Meu Deus, já deu 30 minutos. Pera aí, eu vou apressar aqui. Gente, segundo ponto. Lembre-se, Deus não muda. Ele é imutável. Glória a Deus por isso. Gente, Deus não muda. Gente, vocês não estão entendendo. Que maravilha. Sabe por quê? A gente acorda um dia feliz, outro dia a gente acorda alegre, outro dia a gente acorda triste, chorando, alegre. Gente, não fecha a conta. Nossa, Deus não muda. Você acordando triste, você acordando alegre, você passando por dificuldades, por alegria, você tendo gozo de vida, ou você desesperada, tendo depressão, ansiedade, ou você com medo ou incredulidade, ou você fervorosa na fé, ou você não fervorosa na fé. Deus é imutável, ele não muda. Ele não muda. E glória a Deus por isso. Em Malaquias 3:6 fala assim: porque eu sou o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Porque independente do povo fazer bagunça, o Senhor não muda. Ele não volta atrás. Isso é poderoso. Você precisa aprender a orar na palavra. Às vezes você fez uma cagada aí, você fala: Deus, o Senhor não muda. Me perdoa. E glória a Deus que o Senhor não muda, Pai, porque Jesus, por isso nós precisamos ser alinhadas todos os dias, de glória em glória, nós precisamos ser transformadas. Em Números 23, capítulo 23, 19, fala assim: Deus não mente. Ai, gente, se Deus te prometeu, ele vai cumprir. Por quê? Porque na palavra de Deus está escrito assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso fale alguma coisa e deixa de agir? Acaso promete alguma coisa e deixa de cumprir? É o que está escrito na palavra. Eu nem preciso pregar muito. A palavra por si só, ela já prega, gente. Eu não preciso falar nada de mim. A palavra já tem tudo que você precisa. O Senhor está falando aqui: eu não minto, minha querida. Eu prometi, você vai ter. Independente, você vai ter. Eu te prometi que você vai ter um casamento transformado, você vai ter um casamento transformado. E nós temos que crer nisso. Não é só ficar lá bandando, não. Crer, perseverar, confiar e estar no caminho do Senhor. Aqueles que estão no caminho do Senhor, vive da promessa dele. Vive de seguir. Aqueles que não se afastam do Senhor. Então o Senhor, ele cumpre o que promete. Se ele falou, ele vai cumprir. Você não está esquecida. Gente, Davi, gente. Quem que era Davi, gente, para ser o primeiro rei de Israel? Quem que era Davi? Olha Davi, olha o que o Senhor fez com a história de Davi, o que o Senhor fez na vida de Davi. Então o Senhor, ele lembra de todas as pessoas. E Davi mesmo matando um monte de gente, foi o homem segundo o coração de Deus. Porque tinha um coração quebrantado. Errava, e quando errava, depois ia lá, ó, pros pés de Jeová. Ia lá, ó, recuperar o primeiro amor, que é o que a gente tem que fazer. A gente erra hoje, se esconde. Adianta não, filho, o Senhor sabe. Adianta. Eu mesmo, quando eu erro, já vou lá, Senhor, me perdoa, já fiz besteira. Pai, Deus, já grito, ixi, já vou lá para os pés daquele que pode solucionar o meu problema. Não corre pro povo que não pode solucionar nada na tua vida, não, gente. Tem gente que vai falar com gente que não pode fazer nada, que aquela pessoa vai poder te fazer. Só às vezes te dá conselho, às vezes vamos orar para dar conselho bom, porque a maioria só dá conselho ruim. Então, você pode ter perdido o controle, mas Deus não perdeu. É nessa hora que você vê a dependência e a fidelidade do Senhor na sua vida. É nessa hora, nos piores momentos da sua vida, vemos a intervenção do Senhor nas nossas vidas. Quando estamos fracos, na verdade, o Senhor fala que assim nós estamos fortes. Em 2 Coríntios, capítulo 12, 10, fala sobre isso. Ó, pois quando sou... Vou ler o finalzinho já, tá? Pois quando sou fraco é que sou forte. Em Provérbios capítulo 3, versículo 5, fala assim, ó: confie no Senhor de todo o seu coração
E não se apoie em seu próprio entendimento. Tá passando na guerra, tá passando em luta, tá fazendo cálculo. Pra quê, amada? Tá fazendo cálculo? Faz cálculo não. Não, deixa eu ver. Recebi 2 contos. A conta que eu tenho que pagar é 5. Misericórdia, Senhor, provém o melhor aí. Não tem não, não bate. Não bate. Gente, não faz cálculo não. Nós vivemos pela fé. É na fé. Eu já tive situações que eu já passei, eu falei assim, meu Deus, eu preciso. E do nada o Senhor levanta uma pessoa para abençoar e tal. E eu sempre vou, eu falo, Deus, o Senhor falou e o Senhor vai cumprir, e pã, e é isso, sabe? E eu vou nisso aí, porque é Ele que faz, não é você que faz. Pra que você tá com medo, preocupada, ansiosa? Não é Ele. Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Terceiro ponto, e pra gente fechar, finalizar. Mantenha um coração tranquilo, confiante no Senhor. Lance toda a ansiedade no Senhor. Fica na paz, amada. Porque se você, a gente já falou tudinho aqui. Aí se você ainda tiver com aquela agonia, você não tá confiando no Senhor. Você tá confiando no seu braço. E o Senhor fala para Moisés assim, Moisés, fala para Faraó que a vitória, quem deu para os israelitas foi eu, o braço forte do Senhor. Então o Senhor, Ele tem um braço forte que Ele te livra de todos os momentos de tempestades, de lutas, de dores, de adversidade. Não dou conta. Não, você não acabou, a gente acabou de ler aqui. É na sua fraqueza que eu manifesto o meu poder. É você reconhecendo que você não pode, que eu vou operar na tua vida. Não é você reconhecendo que você pode. É você reconhecendo que não pode. Você entende? O que você está adquirindo agora, aqui nesse momento, não pegue e depois esqueça. Pratique, medite em cima disso. Coloca aí só para florescer dentro de você. Ouvir a palavra de Deus nos dá esperança. Por isso que eu prego aqui sempre. Eu gosto. Porque ouvir a palavra de Deus, ela nos dá esperança. Esperança. Então vamos lá. Ó, no 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, fala assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Quem tem cuidado de você é o Senhor. E em Salmos também, esqueci o capítulo agora, o versículo, mas fala que o Senhor nos ensina e nos instrui a seguir a nossa vida aqui. Então a nossa vida, gente, a partir do momento que nós escolhemos viver uma vida para Cristo, ela já não pertence mais a nós. Nós temos que confiar que o Senhor tem o melhor para nós. Amém? Então, o Senhor, mesmo em dias nublados, Ele vai te fornecer uma paz que excede todo entendimento. Mesmo nos dias difíceis, o Senhor vai te fornecer uma paz. Uma paz que, deixa eu te falar, só você tem, amada. O mundo não tem. O mundo fica procurando em relacionamentos, em amizades, em objetos, em viagens, em riqueza, e você tem essa paz. Você tem essa paz. E João capítulo 14, versículo 27 fala sobre essa paz. Deixo-lhes a paz, a minha paz, lhes dou. Não dou como o mundo dá. A paz que o mundo tem, você não tem. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Então, gente, você tem esse acesso dessa paz. Descansa, amada. Tá doendo, tá sofrendo, tá chorando, tá morrendo, tá descabelando? Chora, fala com o Senhor, descabela mesmo, mas confia nele. Fala, Deus, qual que é o processo que o Senhor quer que eu passe mediante essa dor que eu tô vivendo? Essa dor vai te gerar um poder. Eu vou passar os processos do Senhor, depois fica calminho, fica tranquilo demais, gente. Então tem dias que só nós iremos acessar uma intimidade no Senhor nesses tempos de chuva. O Senhor nos dá um acesso íntimo e profundo nesses tempos de chuva. Em Salmos, capítulo 30, versículo 5, fala assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. É um convite, né, para mantermos a paz do Senhor nos momentos de adversidade, que tudo irá bem.
Porque o Senhor está conosco hoje e amanhã. Ele não muda, Ele não mente, Ele tem uma aliança conosco. Então, em tempos difíceis, grava isso aí, gente. Isso é uma chave. Coloca isso na tua cabeça. Em tempos difíceis, não será a identidade da sua vida. O tempo difícil, a fase que você está passando, não será a identidade da sua vida. O caos não será a identidade da tua vida. É passageiro que você passa. Amém? Nós cremos na palavra do Senhor Jesus, né? Me termino aqui. Nenhuma tempestade dura para sempre. Em Marcos capítulo 4, versículo 39. Eu gosto de trazer bastante versículos aqui, para que vocês vejam que tudo que eu falo está na palavra. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, aquete-se. O vento se aquietou e fez-se completar a bonança. O Senhor manda tudo, gente. Ele é o Yeshua, o ômega, o alfa, o início e o fim. Em Apocalipse 22, 3 fala assim: eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele não perdeu o controle, por mais que você ache que ele perdeu. Ele não perdeu. E ele fala hoje para você: eu não perdi o controle, o volante do teu barco. E após a tempestade, tem uma transformação. Gera milagres, haverá testemunhos. O seu Redentor, gente, vive. E você tem que crer nele, amém? Só pra gente finalizar, em 2 Timóteo, capítulo 1:12, fala: porque eu sei em que tenho crido, e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar os meu depósito até aquele dia, até o dia que ele vir. O Senhor, ele é poderoso para fazer na tua vida infinitamente mais de tudo que tu pensa, imagina ou sonha. Acalma o teu coração. Acalma. Não ache que essa dor vai acabar com você. Não vai. Queira passar por essa dor, experimentando o poder da dor. Isso vai te gerar grandes benefícios. Amém? Glória a Deus. Eu espero que essa palavra tenha falado com você. Eu desejo a bênção do Senhor na sua vida, que em nome de Jesus, Senhor, todas as mulheres que estão aqui neste lugar, elas venham ser alcançadas pelo Senhor de uma forma abundante, transbordante. O Senhor venha dar paz, que excede todo entendimento no coração delas, na vida delas, em nome de Jesus, e elas venham acessar aquilo que o Senhor tem para elas. Em nome de Jesus, amém, gente? Toda a honra e toda a glória é dada ao Senhor Jesus, por essa live, por essa palavra que Ele nos deu. Amém? E uma música que o Senhor tem me falado, nossa, muito dessa música, desde domingo eu tenho falado dessa música, cantei para as meninas do estudo essa música. Eu falei para elas: eu não sou cantora, mas eu cantei. Que o Senhor não perdeu o controle da sua vida. Enquanto Ele continuar no barco, gente, já deu tudo certo. Por mais que você não enxergue as circunstâncias, o Senhor já preparou o melhor caminho para você. Amém? Só crê e confia. Então, o Senhor não perdeu o controle da sua vida. Glória a Deus. Depois eu mando essa música para vocês. Quem está no grupo da Mesa com o Pai, eu mando essa música para vocês lá. Para mim não cantar, que a minha voz não tá nem permitindo. E beijo para vocês, gente. Mais uma quarta-feira, mais uma live abençoada, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, tá? Beijo para vocês.